Salve, salve cartoleiro! Vamos lá, vídeos de dicas, rodada 5 no ar e depois de uma pausa aí para as finais estaduais, voltamos com tudo, né? Agora o Brasileirão só para a Copa do Mundo e a gente foi muito bem na última rodada, então vamos conferir o desempenho. A gente, time de valorização alternativo no nosso time exclusivo do Telegram lá, que é de graça, só você entrar aqui, foi muito bem, então já pausa o vídeo, vai lá no Telegram, volta aqui e volta já clicando com o like, o comentário, botãozinho de hype se tiver aí para ajudar a gente a crescer. E vamos mostrar aqui o desempenho do nosso time aberto do canal, que foi muito bem na última rodada. Então a gente fez aí quase 100 pontos, faltou um pouquinho ali para fazer 100 pontos. Por um azar ali, o Carlos Vinícius estava pontuando bem, não tão bem, mas acima do Caio Jorge, e no fim ele acabou tendo um scout negativo, não, o reserva de luxo entrou no lugar dele, não do Caio Jorge, senão tinha entrado o Ronier ali como capitão e a gente tinha ido bem bom, né? Neymar aqui, baita escolha na última rodada, valorizamos 14 cartoletas, então 135 cartoletas aí, muito bom. Vamos lá, passar pelos jogos válidos para a rodada, somente 8 jogos, vamos com Atlético Mineiro e Inter, Cap e Botafogo não vai valer, Bahia e Vitória, Flamengo e Cruzeiro, Corinthians e Coxa, Remo pegando Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense e Grêmio e Bragantino. Lembrando que vamos ter a escalação aí do Atlético e do Internacional para esse jogo aí. Então vamos lá, vender todo o nosso time da rodada passada e começar a escalar nosso time, é claro, pelo nosso ataque. E aqui bastante dúvida, quem que a gente escala, quem que a gente não escala. Tá uma rodada cara, né? Por mais que eu tô aí com 100 e poucas cartoletas, 135. Foi difícil escalar, uma rodada que a gente vai ter que economizar em posições para botar aquele atacante com potencial, aquele meia. Então, uma rodada aí que a gente vai precisar fazer bons ajustes, né? Mas vamos lá, passar pelos principais nomes no ataque. Carlos Vinícius, começar aqui pela listinha. É aquele cara 880, mas tem potencial, né, contra o Bragantino aí. O Grêmio vem ainda animado, que ganhou o Gauchão, então nome interessante para a rodada aí. Gosto como uma opção. Luciano e Caleri, né, a dupla do São Paulo. Acho bom nome, o Chapecoense tem tomado bastante gol. Vamos ver até o fim do mercado como vai dar esse clima no São Paulo, né? Anunciou hoje, aí eu tô gravando o vídeo na segunda, a demissão do Crespo, que foi inesperado e acho que ninguém esperava. Então, acho que ainda assim, o time de São Paulo é um time bom, tinha jogado bem aí essas últimas rodadas, então é interessante ter tanto o Luciano como o Caleri. E por enquanto aqui tá sendo uma opção mais barata e talvez tendo a opção do pênalti, vou ir com o Caleri. Outras opções interessantes. Pedro, o Flamengo mudou aí também. Leonardo Jardim pode ter um pouco mais de sequência e tal. Não jogou também no clássico contra o Fluminense, mas a gente sabe, claro, do potencial do Pedro, aí é um nome interessante para a rodada. Hulk eu gosto também, o Internacional tem tomado alguns gols, é um nome interessante e vai estar no meu time aqui também. Outro nome que eu acho muito bom para a rodada, Memphis Depay aí pode ser opção no ataque sem o Yuri aí, batedor de pênalti também acho interessante. Andrés Gomes até como opção de reserva de luxo. É um jogo difícil, o Vasco talvez aquele animozinho a mais com o Renato Gaúcho e tudo mais. Pode ser bem interessante. Outros nomes aí do Bahia, acho que bem interessante o próprio Willian José, o Ademir, que são nomes interessantes para a rodada. Canóbio do Fluminense, são bem mais alternativa, mais baratinha aí, se estiver faltando cartoleta, também é interessante nessa rodada. Flaco e Vitor Roque, ambas boas opções, Palmeiras é sempre muito forte, acho interessante, mas por enquanto aqui eu vou estar indo com o Carlos Vinícius, fechando o meu ataque. Meio de campo aqui vem aquela dúvida. Arrasca, Paquetá, opções caras, mas com potencial. A Arrascaeta não tem jogado tão bem, a gente tem que falar isso. Não vem apresentando uma ótima temporada, início de temporada, mas é aquele cara que a gente sabe que tem potencial. Dependendo até bater um pênalti, falta, escanteio. Claro, é um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas tem potencial aí. Se tiver cartoleta, talvez vale a pena. Eu não vou escalar aqui por enquanto, até porque eu não vou querer sacrificar outras posições no meu time para escalar somente o Arrascaeta.
mas vale a pena mencionar como boa opção. Garro do Corinthians, boa opção também, um pouquinho mais cara, né? Precisa aí de quase 8 pontos para valorizar. E pensando então nessa questão, né? Putz, eu preciso valorizar ainda, né? Pô, uma rodada cara dessa a gente não consegue escalar os jogadores que a gente quer. Então a gente tem que fazer um ajuste aqui e ali. Então também é uma rodada para pensar em escalar ainda jogadores com potencial de valorizar. Claro que o Galo pode ir bem valorizar. Mas dentro da opção do Corinthians nesse jogo favorável contra a Chapecoense, eu vou trazer aqui o André, né? Que é uma opção aí que tem até uma pontuação de média básica um pouquinho melhor, né? Precisa somente de 3 pontos para valorizar, é um pouquinho mais barato, então pode acabar surpreendendo a gente aí e ajudar a gente a valorizar e eu acabo economizando. Agora vamos pro São Paulo, né? Meias do São Paulo eu acho interessante. Bobadilha, acho muito bom de média básica. Lucas Moura é um dos principais nomes para rodada, então é aquele cara para a gente escalar e cercar caso limite. E também eu gosto do Danielzinho, né? O motorzinho no meio campo de São Paulo ali pode sempre participar. Por enquanto, vamos ver se aqui vou estar indo com o Lucas Moura, até para aquela questão. Tem um potencial, pouco para valorizar. Se estourar, a gente, pô, comemora todo mundo junto. Se for mal, vamos estar todo mundo no mesmo barco. Então é aquele cara que você tem que ter no time ali para manter a média e não ficar muito longe das suas ligas, né? Cartola também é um pouco disso, né? G. Lucas, gosto para rodada, bom nome, vem jogando muito bem, acho um nome interessante contra o Bahia. E um cara que vem jogando demais e já mitou pra gente algumas rodadas é o Lúcio Acosta. Precisa de quase 10 pontos para valorizar, mas é claro com potencial, acho que é um jogo bem aberto aí. Então é uma boa opção. Por enquanto eu vou deixar aberto esse terceiro nome na gravação do vídeo para a gente ver o que a gente vai ter de dinheiros. Mas vamos lá. Laterais. Nomes do Corinthians. Mateuzinho e Matheus Bidu. Ótimos nomes para mim. Vale a pena ter um no time. Chance de SG, Mateuzinho também, um cara que participa bem ofensivamente, então vai estar no meu time para essa rodada. Laterais de São Paulo, gosto para a rodada também. Enzo Dias, uma opção um pouquinho mais cara, claro, e o Lucas Ramon, uma opção mais barata. Ambos para mim são boas opções. SG, participações, média básica, é o que a gente quer de um lateral. Laterais do Grêmio, gosto como opção, né? Um pouquinho mais valorizado que o Marlon. Agora, laterais do Palmeiras, para essa rodada. Se for escalar alguém, pelas questões de cartoletas, Kelvin vale a pena. Acho que uma chance um pouquinho do SG do Palmeiras. O próprio Varela também entra nessa opção. Um SG um pouquinho mais difícil, mas são caras que precisam de pouco para valorizar. Então, às vezes, mesmo sem SG, você vai estar conseguindo ali valorizar um pouquinho. Então, são nomes interessantes, sendo principalmente por esse aspecto de valorização. E para mim, fecha aqui os principais laterais para a rodada. E é claro, Luciano Juba aí também vale a menção. Por enquanto, vamos deixar esse lateralzinho aberto antes da gente escalar os nossos zagueiros. E aqui também, Gustavo Henrique para mim e Gabriel Paulista, boas opções. Eu vou com o Gustavo Henrique e toda vez que eu falo aqui no vídeo, vai blocar, vai deixar o golzinho, ele deixou. Então, vai marcar aquele golzinho nosso de cabeça, quem sabe aquele combo, né, de 13 pontos. Assistência do Mateuzinho, gol do Gustavo Henrique. Noriega do Grêmio, escalamos rodada passada, ajudou bastante a gente a valorizar e pontuar, 15 pontos. Precisa de 8 pontos para valorizar. Acho que é o jogo mais difícil para SG, pro Grêmio, pensando. Mas é um bom nome aí, se não precisar pensar em cartoletas, acho interessante. Eu vou deixar de fora essa rodada pelo aspecto de cartoletas. Nomes do Flamengo. Gosto também pensando no potencial ofensivo. Não enxergo um SG tão claro pro Flamengo, mas são bons nomes. Mesmo ponto do próprio Murilo aqui para essa rodada. Mais um nome unânime aí. Estamos na mesma vibe do Lucas Moura. É o Sabino. Potencial bacana do São Paulo DCG. Vale a pena a gente ter com ele. Outros nomes alternativos um pouquinho mais baratos. E os próprios zagueiros do Bahia são nomes interessantes para essa rodada. E até os nomes um pouco ali do Atlético Mineiro. No gol, pensando aí em goleiros mais baratos, eu gosto do Everton para essa rodada. Indo acima do Rossi, pensando no potencial de defesas para esse jogo. E quem sabe estourar com esse G, uma defesa de pênalti. O Rossi vem muito bem também. Acho um nome interessante para a rodada. Pensando em estratégia antinegativo,
indo nos goleiros mais baratos, a gente consegue fazer com o Everton aqui uma estratégia anti-negativo, escalando aí o Pedro Morisco, a gente consegue ter uma boa gama de goleiros. Então a gente vem, fecha com o Rossi aí e vamos lá fechar o nosso time técnico. O principal técnico para rodada aqui que eu ia falar era o Crespo, então vamos ver quem que vai vir, qual que vai ser o valor até o fechamento do mercado. Outros nomes interessantes aqui, gosto do nome aqui um pouquinho mais barato do técnico do Galo para essa rodada. Zubeldia também é um bom nome. Renato Gaúcho, nome um pouquinho mais ousado. E os técnicos baratinhos ali, aí fica difícil a gente se agarrar nessa rodada. Vamos ter que escalar cá, mas se não sobrar, se agarra no mais barato e vai com tudo. Mas por enquanto eu vou estar indo aqui com o Eduardo Domingues do Atlético Mineiro. Temos 27 cartoletas, então vou estar escalando o Enzo Dias para essa rodada. E meu meio de campo eu vou estar fechando aqui com o Lúcio Acosta. Meu lateral reserva aqui eu vou estar indo com o Luciano Juba. Meu zagueiro reserva eu vou estar indo com o Gabriel Xavier do Bahia. Meu meia reserva vai ser o nosso querido... Vamos ver quem. Difícil, hein? Vou com o Monsalve aqui do Grêmio. E meu atacante reserva aqui e reserva de luxo vai ser o Memphis Depay. Faixa de capitão eu vou usar e vou... Não vou usar não, vamos no Caleri aqui. Toca no Caleri que é gol. E vamos lá, escalar o time do Pai agora, time regular, top 1000 nacional na rodada do ano passado. E ele vem aqui com Ronaldo no gol, Renan Lodge e Lucas Ramon nas laterais, Sabino e James no meio campo. Fluminense foi esse dia usado, tem uma boa defesa, vale a pena ficar de olho. Lucas Moura e Bobadilla no meio campo, fechando com Garro, Hulk, Carlos Vinícius e Capitão e Caleri, reservas de luxo, Aleph Manga, Carlos Miguel, Varela, Gabriel Xavier e Danielzinho no banco. Então é isso. Se liga aí para o fechamento do mercado. A gente sempre posta lá no Instagram time atualizado. E escreve no nosso Telegram aí. A gente sempre posta time alternativo, time para valorização que você está precisando em cartureta. Tá lá. Então, só clicar no link aí e entrar lá. É de graça para você. A gente não cobra nada. Então, para dar mais dicas para vocês. É isso. Deixe seu like então. Se inscreva no canal. E